Anime United continua sua cobertura do Monodoro e nós estamos aqui com a dona Laura, ela que trabalha na Embaixada do Japão no Brasil, do Distrito Federal, e ela gentilmente nos concedeu uma entrevista. Dona Laura, primeiro, arigatou gozaimasu. E do Itachimashite. Primeira pergunta que eu tenho é qual que é o papel que uma embaixada de fato ela tem, porque às vezes não é tão óbvio que simplesmente uma pessoa do país esteja no país estrangeiro. Qual que é o papel da embaixada do Japão, tanto para os japoneses quanto para os brasileiros? Na verdade, o nosso papel, principalmente assim, eu trabalho no departamento cultural, o nosso é fazer a divulgação do Japão aqui no Brasil. Por isso nós estamos aqui no Monodori divulgando a cultura do Japão, também as bolsas de estudos que o governo oferece para os brasileiros. Há um interesse muito acentuado, pelo menos nos últimos, posso dizer uma década pelo menos, sobre a cultura japonesa. Eu pelo menos já tenho um contato muito mais prolongado, mas na opinião da senhora, de ter um contato tanto com japoneses quanto com brasileiros, aliás, a senhora é brasileira também, o que a senhora atribui o fato desse interesse tão repentino pela cultura japonesa? Eu acho que não é nem esse repentino, mas muito é em relação ao que a gente vê que muito interesse das pessoas é pelo anime, pelo mangá. Em todos os eventos que a gente fala de Japão, a gente vê hoje gente, é comum a gente ver gente de cosplay, né? Hoje também a gente tem bastante gente e assim, muitos brasileiros que não têm descendência, mas a gente vê que tem interesse pelo Japão justamente porque conheceu através do anime ou através do mangá, e isso é muito interessante, né? Que tem muito interesse, e isso eu acho que assim, aí acaba, a gente tenta mostrar para o interesse em estudar o japonês, estudar e para poder ir para o Japão também para estudar, né? E que a gente tem várias bolsas que oferecem isso. Comparando com o Brasil, por que há esse despertar de interesse das pessoas agora, não somente pelos artigos da cultura japonesa, que são muitos, né? A música, as animações, a gastronomia. Por que há esse interesse, então, das pessoas irem para o Japão daqui do Brasil? Eu acho que pelo fato de ser uma cultura totalmente diferente, eu mesmo sendo japonesa, descendente de japoneses, acho muito interessante, né? Eu morei já no Japão, então assim, é uma coisa totalmente diferente. Para o brasileiro que não tem esse contato, eu acho que é totalmente diferente, que é uma experiência totalmente nova, né? Uma vez eu estava falando com uns amigos meus a respeito da cultura japonesa, das diferenças, como a senhora falou, que dá esse despertar de interesse nas pessoas, mas o que o Japão tem mostrado da sua cultura, por exemplo, né? Como aqui nós temos o exemplo da gastronomia, da área cultural, a senhora crê que tudo está sendo transmitido de acordo, ou a senhora acha que há algum tipo de informação que falta, há algum tipo de coisa assim que falta para o brasileiro compreender melhor da cultura do Japão? Eu acho que nos últimos anos a gente tem tido muitos eventos relacionados à cultura japonesa, então oportunidade para conhecer um pouco mais. Hoje em dia eu acho que não faltam, né? Ainda mais com a internet, hoje em dia tudo é possível, você procurar qualquer coisa você consegue. Então eu acho que não vejo tanta dificuldade, né? Como descendente de japonês, a senhora é filha, né? Eu sou da terceira geração já. Terceira geração de Nikkeis, né? Isso. Nós temos pessoas de tudo que é tipo, como eu, por exemplo, um pouquinho preto, um pouquinho branco, um pouquinho índio, né? Mas assim, somos todos mestiços no Brasil, né? Tanto há descendentes como a senhora, né? A senhora tem algum tipo de receio que no futuro, às vezes não muito distante, a cultura japonesa ela pode sofrer algum tipo, não sei, algum tipo de prejuízo com essa mistura? Ou a senhora acha que é benéfica essa mistura entre as nações para conhecer a cultura japonesa? Eu acho que sim, prejudicial de jeito nenhum, né? Sempre, e o brasileiro é ótimo em misturar as coisas, então a cultura japonesa aqui no Brasil também, como a culinária japonesa, o sushi que se come hoje no Brasil, na verdade, você não vê no Japão. Então, assim, essa mistura que a gente faz, no final, é o que o brasileiro gosta de fazer e faz melhor. Então, assim, acho que a gente só tem a ganhar, né? Uma última pergunta, qual que é a importância que a senhora dá para um evento como o Monodori, mas também para a NBG, para difundir a cultura japonesa? A senhora acha que seria possível fazer isso sem a NBG?
Não, eu acho que aqui em Goiânia eles fazem um papel muito importante, tanto que nos últimos anos a embaixada tem vindo até aqui para prestigiar e trazer um pouquinho do que a gente faz em Brasília também. Então, assim, pra gente, pra Goiânia, um evento assim, e ter tanta gente que não é de descendência japonesa participando, a gente só acha que muito bom e cada vez melhor, né? E parabéns à NBG. Uma última pergunta extra. Entre o Carcan daqui, com a atividade cultural do Bonodori, com o Carcan lá do DF, com a atividade do Bonodori deles, qual que é o melhor? Não tem como falar melhor, né? Cada um, né, nas suas características, eu acho que eles estão dando melhor e o público só tem a ganhar com isso, né? Muito obrigado pela entrevista à Anime United, nós agradecemos muito pela oportunidade e a senhora deve ter gostado muito do evento vindo aqui em Goiânia, né? Com certeza, muito obrigada e continuem apreciando a cultura japonesa. Primeiro, como que o senhor se sente, sendo filho de japonês, conhecendo muito bem a cultura japonesa, de que brasileiros dos mais diversos tipos como eu se interessem tanto pela cultura japonesa? Porque eu, como sou filho de descendente de japonês, eu já fui no Japão 7 vezes. Então tem um ditado que fala assim, questão de gosto não discute, né? Então eu gosto muito do Japão e já fui 7 vezes no Japão. Então essa movimentação inteira aqui que acontece sempre no Bonodori, para o senhor te agrada muito, né? Nossa, muita coisa. Foi maravilha. Muito. A última pergunta que eu quero fazer, eu sempre tive uma curiosidade de alguém que é diretamente ligado ao Japão, como o senhor. Para o futuro, o senhor crê que conseguirão disseminar cada vez mais a cultura japonesa em terras brasileiras? Sim, porque o brasileiro em si gosta muito de, por exemplo, comida japonesa, né? Então, tem aqui a escola da língua japonesa, por exemplo, metade do aluno é brasileiro, né? E ele se interessa bastante. Ele interessa bastante pela cultura japonesa. Uma nota de 0 a 10, o senhor vai ser suspeito para dar a nota, mas neste evento, qual nota o senhor daria? Eu dou 10. Indiscutível, né? Não, indiscutivelmente. Você vê a instalação, vê tudo aí pra você ver, é o máximo. É de primeira, né? É. Então, senhor Gilson, muito obrigado pela entrevista, tá? A Anime United agradece.